Buenas, pessoal! Eu sou Leonardo de Andrade. A questão do ensino domiciliar voltou ao debate na sociedade, mas afinal, quais são as questões por trás disso? A sociedade quer mesmo falar sobre isso? O que é ensino domiciliar? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Era costume da nobreza, desde a antiguidade, que preceptores fossem encarregados da formação humana integral de seus filhos, proporcionando-lhes assim o acesso ao conhecimento sistematizado daquele tempo. De Sócrates com seus discípulos Alexandre Magno e Aristóteles, essa prática cruza a Grécia Antiga até o século XIX. Dom Pedro II, por exemplo, foi educado em casa, recebendo preceptores que o prepararam para assumir o trono como imperador do Brasil. Grandes pedagogos como Montaigne também se debruçaram a buscar entender como ensinar melhor os jovens meninos que deveriam ser líderes nobres da futura sociedade. Cabe, portanto, a importante ressalva que estamos falando de pessoas ricas, detentores de um conhecimento e responsáveis pela cultura dominante em nossa sociedade. É preciso que a gente atente para o bloco histórico que se coloca de uma sociedade profundamente desigual, analfabeta, pobre e dominada culturalmente pelos nobres. A questão que se colocava no período de ter preceptores, professores particulares, ensinar os filhos em casa, era tão ideológica quanto é a questão que se coloca hoje. Se tratava de um privilégio mantido, trancado a 7 chaves, por alguns poucos sujeitos que se achavam os detentores do conhecimento, os únicos iluminados capazes de possuírem esse conhecimento. Mais tarde, esses jovens viajavam para frequentar a universidade e continuar dominando o conhecimento. Não à toa a universidade era elitista e continua sendo. Ela foi feita por e para os iluminados. A sua identificação como sujeitos iluminados, supostamente escolhidos por uma ordem maior para terem conhecimento, capacitava-os para uma relação de domínio com aqueles que julgavam inferiores. Mesmo os sujeitos mais críticos, como foi o caso de grandes pensadores e filósofos, acabavam resvalando na lógica do privilégio e assistencialismo que está relacionada com a ideia de possuir o conhecimento. Isso se retrata fielmente na transição do momento em que passamos a ter um ensino sistematizado, isto é, a escola. Não podemos dizer que havia naquele momento ali uma pedagogia sistematizada e nem chamar a percepção de ensino domiciliar, porque enquanto a sua prática é antiga, este é um conceito relativamente novo. Montaigne, Pestalozzi e outros pedagogos são pensadores que irão se debruçar muito tardiamente a refletir na educação moral desses sujeitos. O que havia, como há hoje, é a instituição dessa ideologia opressora, de que uns são mais e outros são menos. A sua ideologia fundamental é a da naturalização do privilégio de saber. A escola, como conhecemos, é algo novo em termos de história das sociedades, quando pensamos no pouco tempo que ela tem, né? A massificação das escolas e dos espaços escolares começou apenas com o protestantismo na Europa, quando Lutero vulgariza, no sentido de ampliar para mais pessoas, a Bíblia, e prega que a oração se faça através dela. A burguesia dominante se encontra fundamentada em um dilema, que hoje é raiz também da questão do ensino domiciliar. Para ler a Bíblia, é preciso evidentemente que se saiba ler. A escola, portanto, não surge da benesse de levar o conhecimento para mais pessoas, mas de dar conhecimento suficiente a ponto de dominá-las. Sem entrar neste debate profundo sobre a história da escolarização, nós precisamos problematizar a questão do ensino domiciliar que se coloca hoje e que tem vigorado como pauta prioritária de nossos representantes políticos, embora não seja a pauta prioritária daqueles que eles representam. Problematizá-la requer o esforço de compreender 3 discursos fundamentais no Brasil. O primeiro é a naturalização do direito de posse do conhecimento, do direito de posse da criança e da precarização da escola pública. Dentro desse discurso se coloca outros condicionantes, como a terceira via do mercado empresarial e a religiosidade, manhosidades que raptam o discurso. O ensino domiciliar, então, é uma prática anacrônica. Ele está fora do seu tempo, que é de um mundo diferente desse que a gente tem hoje. Um mundo menos rápido, menos conectado, infinitamente menos complexo e líquido, como esse que vai se apresentando, em que todas as relações que nós temos são difíceis de compreender na sua essência e desmancham pela velocidade que o capitalismo força elas. Além de prática antiga, é pauta antiga na política partidária brasileira. É projeto esse que já foi e voltou um sem número de vezes, através de diferentes figuras políticas. Em 2018, o STF não permitiu o projeto por entender que ele não estava regulamentado legislativamente e feria alguns princípios constitucionais como a cooperação do Estado, família e sociedade na educação das crianças, e que a escola era necessária para garantir uma convivência com a pluralidade. Estes são princípios fundamentalmente democráticos. Por outro lado, a defesa do ensino domiciliar usa abertamente o discurso de que os outros países utilizam essa modalidade.
O projeto de 2015 do deputado Eduardo Bolsonaro utiliza o exemplo dos Estados Unidos da América, como é de costume por parte do grupo dominante que busca venerar o maior império do mundo. Hoje, aproximadamente 60 países têm ensino domiciliar regulamentado, e alguns, como a Alemanha e a Suécia, proíbem terminantemente a prática. Na França, por exemplo, o ensino domiciliar vem se tornando cada vez mais desgastado e desencorajado pelo governo devido ao alto crescimento da intolerância religiosa. O governo do país compreendeu que a ausência de um ambiente plural religiosamente e a educação religiosa e moral recebida em casa vem prejudicando seriamente as relações sociais dos jovens. Os defensores do ensino domiciliar também usam como exemplo a ideia de que a escola pública é precária, que é uma doutrinação ocorrida em sala de aula pelos professores que não vai de encontro com a crença das famílias. Cria-se a lógica de que a educação precisa voltar a disciplinar as crianças como se fazia antigamente, seja lá o que for antigamente, para que respeite, entre parênteses, obedeça às pessoas mais velhas. Confunde-se a profundidade do sentimento de respeito e apreço pelo outro com obediência à crítica. Mais do que isso, os defensores da ideia acreditam-se capazes de propiciar uma educação superior à da escola, com mais conteúdos, mais paciência, mais vontade de ensinar, do que a de profissionais que são capacitados e qualificados cientificamente. Dizem, além disso, que a família tem o direito natural dessa escolha. Cai-se então na manhosidade do direito natural, que obviamente recai no colo da mulher, como é o caso de Portugal, em que o ensino domiciliar é regulamentado e um sem número de mulheres abandonam a profissão para cuidar e educar os filhos em casa. A raiz da questão, entretanto, é mais antiga do que essas falsas crenças, né? Que são crenças que também estão inseridas na manhosidade de um outro discurso de dominação, que é o de detenção do conhecimento. O ensino domiciliar que conhecemos hoje é cria dos movimentos de desescolarização lá da década de 70. Esse movimento, que tem por base intelectuais conformistas como John Rawls e Ivan Illich, é contrário à ideia de escola como espaço político de formação dos sujeitos. Por outro lado, via que ela era um empecilho para a formação de uma sociedade verdadeiramente autônoma e acreditava que qualquer outra forma de aquisição de conhecimento era mais válida que a da escola, especialmente para a formação profissional dos sujeitos. A princípio pode até parecer alguma coisa razoável, né? Mas uma das ideias principais ela estava vinculada ao neoliberalismo. Afinal, são correntes contemporâneas. O John Rawls e o Ivan Illich acreditavam que o Estado precisava parar de gastar com a educação. Aqui, então, temos a primeira questão que fundamenta o ensino domiciliar hoje, fruto desse unschooling, pode até dizer, ou desescolarização, né? A naturalização da posse do conhecimento. Por que o Estado precisa parar de gastar com a educação para a desescolarização acontecer? Não é possível, né, cairmos no discurso ingênuo de que o conhecimento é neutro, ou de que o conhecimento que temos hoje não serve a ninguém. O conhecimento ele é construído historicamente por homens e mulheres, gentes opressoras e oprimidas, que decidem como fazer conhecimento e por que fazer conhecimento. Nenhuma produção científica está desvinculada de seu tempo, de sua cultura, de suas ideologias dominantes. Como a produção de conhecimento está historicamente ligada à classe dominante e opressora, a sua detenção e validação também está. Por que o norte fica na Europa e o sul nos países considerados menos? Por que nós falamos a expressão abaixo da linha do Equador não é pecado? Por que o meridiano de Greenwich tem o nome de meridiano de Greenwich? Porque a cultura que guia a sociedade ocidental, especialmente dos países colonizados que tinham outra cultura, é a cultura greco-romana. Porque a filosofia dominante é a filosofia europeia e não africana. Então a gente vê que esses questionamentos têm respostas bastante específicas, né? O conhecimento, a sua produção, a sua validação, está respaldado num modelo de sociedade que vem sendo dominante há séculos. E em grupos que dominam essa sociedade há séculos. Somente no período pós-revolução industrial, com a politização da massa trabalhadora e a tentativa de emancipação desses grupos, é que nós começamos a ter massas alfabetizadas que buscam acesso ao conhecimento sistematizado. Conhecimento esse que é, entre parênteses, dado, não de bom grado, né, mas para apaziguar e dominar ainda mais. A escola que os grupos opressores precisam ceder se torna foco de dominação. O conhecimento que ela recebe não é um conhecimento produzido pelas massas, pela cultura do povo, mas um conhecimento elitista e sistematizado da opressão. A escola vira aparelho de dominação para dominar cognitivamente e conformar uma futura sociedade à obediência. Por isso, a primeira questão fundamental do ensino domiciliar é mesmo recriminar a escola pública, para que o conhecimento volte a ser elitizado. Ainda mais, quer dizer, os grupos que vão poder ter acesso ao ensino domiciliar de qualidade,
com tutores, professores capacitados e bem vigiados, diga-se de passagem, poderão resguardar para si o precioso conhecimento do qual são escolhidos, né? Os iluminados, esse conhecimento que eles são feitos para terem. Os outros, que aprendam a ler e escrever, não é preciso muito mais para continuar a ser oprimido. A segunda questão fundamental do homeschool diz respeito à naturalização de posse da criança. Ela está relacionada à ideia de infância que temos hoje. Uma ideia muito nova. A infância muda cada vez mais rápido e está em processo de mudança. E até em desaparecimento, como diria o educador Neil Postman, né? A percepção de infância, ela se modifica, se reestrutura, se readapta conforme as necessidades também logísticas da sociedade na qual ela está amparada. Há 20 anos as crianças jogavam bola na rua, hoje elas jogam bola no celular. Quer dizer, temos novos processos. E mesmo nestes novos processos, a criança continua sendo subjugada e vista como era na Idade Média. A criança fica presa num processo de coisificação e adestramento que remete a algo adulto, seus pais, mães, avós, etc., como donos do seu corpo e da sua mente. A criança fica presa a uma lógica de propriedade que esbarra em uma contradição de uma sociedade democrática. Ao mesmo tempo que existe todo um aparato legal e legislador para proteger a criança, ela não tem nenhuma proteção contra a dominação da sua vontade. Aí que entra a Constituição com a combinação da responsabilidade entre Estado, família e sociedade para criar uma criança. Esse artigo é amplamente atacado por defensores do ensino domiciliar, porque estipula-se que quem tem o direito sobre a criança é a família, afinal, essa é a natural, né? E ignora-se o processo de que família é construção social, assim como a infância, assim como a concepção de pai e mãe, e avô e avó. É que ao ignorar esses conceitos, né, ir contra esse artigo e naturalizar as relações sociais, é possível legitimar a dominação cognitiva e conformar as crianças também para a reprodução do modelo de sociedade que aí está. Isso hoje não pode mais ser possível. A criança não vai ficar no berço da família para sempre, porque ela está sujeita a se tornar membro da sociedade. É que negando esse aspecto, nega-se também a própria sociedade, porventura a democracia. Voltando ao princípio de elitização e de ser escolhido que eu falei anteriormente, né? Aprofunda-se as desigualdades a não enxergar o outro. A terceira questão, fundamental para compreender onde se alicerça esse discurso do ensino domiciliar, é a qualidade da escola pública brasileira. Temos no Brasil uma escola que é historicamente precária, e não é porque professores e professoras são supostos doutrinadores, mas porque a escola foi construída com o pressuposto de estender conhecimento de forma assistencialista a uma massa de pessoas consideradas menos sujeitos pelos seus governantes. De novo, retomamos a elitização do conhecimento, né? O Brasil tem menos tempo de escola ainda do que outros países. A nossa escola tem expulsado um sem número de alunos e alunas pobres por conta das suas condições sociais, produzindo um fracasso escolar exponencial que nós sentimos na rua, na pele. A expansão da escola pública no período varguista não se deu porque Getúlio Vargas era o pai dos pobres, mas porque era preciso expandir a escola para produzir mais trabalhadores. Uma escola que nunca permitiu ser atravessada pela cultura popular. Uma escola que nunca recebeu de braços abertos as gentes miseráveis que a nossa história feia fabricou e que condena a essa mesma miséria. Uma escola que foi produzida por um contingente de pessoas analfabetas funcionais, dominadas cognitivamente por uma visão de mundo opressora, reprodutora e feia e conformada a serem os miseráveis da Terra. Isso se fez primeiro por conta da violência cognitiva, da imposição de um currículo elitista e vertical, e depois pela violência física com que os pobres sempre foram tratados na escola pública por professores e professoras reprodutores de uma hierarquia também violenta, né? O Estado, sempre colocando nas mãos da sociedade civil e da igreja a responsabilidade pela escola, quis mantê-la precária para facilitar o domínio social, né? Essa precarização proposital resultou nisso que nós temos hoje. 46% das escolas públicas sem saneamento básico, 11 milhões de analfabetos, 7 milhões de crianças excluídas da escola, um índice cada vez menor de concluintes do ensino médio, um sistema de ensino superior elitista e filtrado e o senso comum cada vez mais vivo em uma sociedade avançada em ciência e a produção de um exército de reserva dominado e conformado de que são menos. Não é possível argumentar contra os defensores do ensino domiciliar que a escola pública é precária, né? Tem que dar crédito a isso. Mas é preciso argumentar que avançamos muito em 100 anos, embora não pareça. Os anos 80, né, década perdida dos economistas, foi a década da conquista dos direitos sociais. Conquistamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
o direito a uma escola pública para todos e todas, o pilar de família, sociedade e Estado, conquistamos o direito a uma educação não violenta e a possibilidade de ser mais. E a concepção de docência também mudou, né? Os professores e professoras hoje buscam ensinar pela regra da pluralidade, da amorosidade, da democracia. A tal doutrinação ela não existe, ela é fantasia daqueles que acreditam na naturalização da ideologia e da política, daqueles que acreditam que o debate educacional precisa ser apartidário e neutro, como se fosse possível, né? Mesmo assim, ainda temos profundos avanços a serem realizados nesse sentido. Se a escola pública é precária ainda, não estamos fazendo valer os direitos conquistados democraticamente. Portanto, a questão fundamental que se coloca entre nós é a prioridade da nossa discussão, nublando a discussão do que é prioridade e do que não é, ao rapto dessas ideias por parte das manhosidades do sistema. Duas questões que também são de cunho ideológico se colocam na discussão brasileira quando falamos sobre o ensino domiciliar. O sectarismo religioso e o papel da terceira via. O primeiro, né, o sectarismo religioso, está sempre explícito nos discursos acerca da modalidade do ensino domiciliar. Afinal, o grupo que defende com unhas e dentes o ensino domiciliar é formado por uma bancada religiosa parlamentar que prega com força que a escola atual é profundamente doutrinária, que ela não respeita a religiosidade da vida brasileira. Segundo esse grupo, a família é que precisa decidir sobre a crença das crianças. A escola cabe muito pouco. E além deste pouco, recriminam que a escola vem deturpando a boa moral dos jovens e corrompendo estes mesmos valores religiosos. O sectarismo religioso no Brasil está muito próximo da terceira via. São quase parentes ali. É que grande parte dos parlamentares e líderes de cultos em nosso país são também empresários, né? Figuras multimilionárias que enriqueceram às custas de uma população frágil e carente que busca os seus templos e as suas igrejas como respostas aos problemas da vida cotidiana. Enriqueceram também às custas de benesses do Estado, como isenção fiscal e outras regalias. São falsos profetas. A Igreja Internacional da Graça de Deus, por exemplo, acumula uma dívida federal de 144 milhões de reais. Historicamente, o Brasil tem deslocado a questão da escola pública sempre para o terceiro setor, mesmo antes de compreendermos o terceiro setor como algo conceitual e advindo da terceira via e do neoliberalismo. As primeiras grandes escolas brasileiras foram privadas, feitas por instituições filantrópicas e assistencialistas, mas principalmente bancadas, né, por grupos religiosos, como os salesianos, os franciscanos, né, e tantos outros. Em 1930, as escolas novistas, por exemplo, enfrentaram uma tremenda queda de braço contra a igreja pela manutenção do ensino religioso nas escolas, disciplina hoje que ainda consta no currículo, e que apesar das diretrizes explícitas de ensinar para a pluralidade religiosa, em grande parte ensina para o catolicismo. Quer dizer, a questão religiosa, né, como chamaram na época, é intricada porque ela faz parte também da terceira via. Escolas, institutos, universidades de cunho religioso continuam se propagando. E a bancada religiosa que preenche os cargos públicos continua pleiteando o ensino domiciliar por dois motivos. Primeiro, facilita o processo de dominação ideológica e beneficia a educação privada. Se a escola é o espaço de pluralidade, ela é um cabo de guerra ideológica. Eu gosto sempre de usar essa metáfora. Ela permite que os sujeitos percebam outras realidades que não propriamente a sua. Para a dominação cognitiva, essa lógica é muito prejudicial. Então, os sectários religiosos, além de dominar uma massa de pessoas sem esperança, precisam remover deles a chance de verem outras possibilidades. Incitar o ensino domiciliar para aqueles que estão doutrinados na religiosidade sectária é empurrar os seus filhos também para essa mesma dominação, facilitando o processo de reprodução. Por outro lado, o terceiro setor se beneficia desse cabo de guerra ideológico. Mesmo que os grandes grupos financeiros que dominam a educação no Brasil hoje não sejam totalmente a favor do ensino domiciliar, como é o caso do Todos pela Educação, eles conseguiram brechas para beneficiar a escola e a universidade privada, como a necessidade dos responsáveis pela criança possuir ensino superior e a criança estar vinculada a um tutor em uma instituição escolar. Então, quer dizer, nesse projeto, como em vários outros projetos educacionais brasileiros, tem um consenso por filantropia. O Estado se ausenta do seu papel na tríade de Estado, família e sociedade na criação das crianças e relega o papel para famílias despreparadas em uma sociedade civil, terceiro setor, que está fundamentado na criação de um grupo que vai continuar reproduzindo as lógicas mercantilistas e capitalistas, né? É que nesse sentido do consenso por filantropia, a ideologia dominante assume sua característica mais bruta na manhosidade. Ela vai se infiltrando nos discursos mais sutis, né? Ela cria condicionantes que facilitam a lógica de defender
Algo que a longo prazo é maléfico para a sociedade e consegue convencer a todos de que esse é o caminho correto a se seguir. Infiltrando-se nos discursos, constituindo uma trama bem feita de muita gente, consegue mobilizar a opinião pública de que tudo isso é interesse geral, uma ajuda para o desenvolvimento da sociedade. Esses são discursos falsos. A serviço dos opressores, esse discurso atua para legitimar três questões fundamentais que debatemos anteriormente, né? Por isso, o projeto de ensino domiciliar é um retrocesso na luta por uma escola pública de boniteza, de qualidade, de fazer-se humano. É mais um de tantos passos no processo de precarização da escola pública, das relações escolares e da percepção do outro como sujeito de dignidade humana. O ensino domiciliar pode mesmo ser bom para o nosso país? Essa é a questão. Quais as consequências disso para a criticidade de nossa gente e a construção de um mundo menos feio? O projeto político do ensino domiciliar no Brasil tem algumas questões que são importantes para a gente problematizar e pensarmos como ele irá se estruturar, né? E quais serão as suas consequências a longo prazo. Consequências essas que carregam sentido na construção de uma sociedade. Não podemos cair na ingenuidade de crer que o ensino domiciliar, por não ser obrigatório e escolha de apenas as famílias que quiserem educar seus filhos em casa, não vai ter consequências para os hábitos, né? E a constituição de nossa sociedade. O projeto atual prevê que os pais ou responsáveis da criança tenham comprovação de nível superior ou uma educação profissional tecnológica, que não tenham antecedentes criminais, que apresentem relatórios trimestrais com relação de atividades pedagógicas realizadas no período do ensino, acompanhamento semestral por um docente tutor da instituição que a criança esteja matriculada, avaliações anuais de aprendizagem, avaliação semestral do progresso do estudante com deficiência ou transtorno de desenvolvimento. É fundamental atentar para algumas questões que, como sempre, ficam escondidas nessas manhosidades ideológicas que eu falo. O governo brasileiro, nos últimos 100 anos, está sempre voltando a sua educação para uma educação profissional tecnológica. O que fica de questão é que uma educação profissional tecnológica não garante conhecimentos pedagógicos sobre o currículo escolar e nem conhecimentos pedagógicos que tenham capacidade de ensinar uma criança. A ideia de obrigar os responsáveis a possuir um ensino superior é feita sob medida para a iniciativa privada e é de possuir uma educação profissional tecnológica feita para reacionários. Ao mesmo tempo, manter o vínculo com uma instituição escolar favorece o terceiro setor e as lógicas impostas, né, sobre a avaliação não comprovam que os sujeitos no ensino domiciliar tenham conseguido efetivar o conhecimento necessário, porque não se fala que tipo de avaliação vai se fazer. Da mesma forma como as grandes avaliações em larga escala hoje no Brasil não provam nada, apenas ressaltam o fracasso da educação pública, que é o propósito delas. Eu fui questionado esses tempos, porém, sobre uma questão importante. Disseram-me, em defesa do ensino domiciliar, que vários presidentes americanos, artistas, compositores, inventores e gênios da humanidade foram homeschoolers, né? Isso é, que foram sujeitos capazes de se autoeducar e por isso mesmo conseguiram chegar lá, né? Chegar lá. O questionamento é válido, mas carece de percepção social e conceitual, né? Se autoeducar, isso é, ser autodidata, nada tem a ver com o ensino domiciliar. Todos são autodidatas em várias áreas. A nossa realidade educativa informal, na qual nós aprendemos com tudo e todos o tempo inteiro, nos propicia o autodidatismo. Agora, carece de uma percepção social porque esses mesmos sujeitos, com as suas raras exceções, eram pessoas, geralmente homens, né, com possibilidades econômicas muito grandes. Não foi o ensino domiciliar que os capacitou para serem o que foram. Foi o privilégio de serem ricos e as oportunidades de dedicarem-se exclusivamente, ou quase exclusivamente, ao que queriam ser, sem a preocupação com a imediatez da sobrevivência. A imediatez é essa que assola as nossas mentes brasileiras. Quer dizer, o próprio questionamento de quem me questionou, está alicerçado nessa mesma naturalização do privilégio e dos iluminados que têm acesso ao conhecimento. Essa naturalização é o verdadeiro perigo da coisa toda. Desde a naturalização do privilégio, ela passa a ser a naturalização de um sem número de outras coisas que impactam a nossa vida. E o ensino domiciliar, justamente pela sua ausência de contato com o outro, é facilitador dessa naturalização das relações sociais e da pauperização de leitura do mundo. É que facilita naturalizar as relações porque nós conseguimos ver apenas o objeto percebido, isso é, aquilo que está diante de nós. No nosso seio familiar, nós vamos naturalizando o mundo. Nossos pensamentos, crenças, valores, propósitos, ideologias, formas de ver o mundo se tornam inatas. A partir delas, parece que não existe nenhuma outra que seja válida.
E as coisas vão se tornando assim mesmo, como se elas não fossem construídas, como se elas não fossem opções políticas. A violência doméstica, ela vira normal, o abuso vira normal, a matança vira normal, o racismo, o preconceito, as relações políticas e a dominação cognitiva, tudo vira normal. Por outro lado, ocorre a pauperização da leitura do mundo. Quer dizer, a partir da nossa própria vivência, né, nós vamos deixando de enxergar o outro. Não é possível que, preso nos meus livros, nos meus estudos, nos meus pensamentos, que também são fundamentais, não me entendam errado, eu possa enxergar a oposição de pensamento, que eu possa ver a pluralidade do pensar humano, que eu tenha a capacidade de me questionar sobre o meu próprio questionamento. Porque quem faz isso é o outro. Quem me questiona sobre o que eu penso é o outro. Né? Então a ausência do contato com a sala de aula, a ausência de um ambiente social no qual florescem os questionamentos e as desacomodações cognitivas, é de uma prejudicialidade muito grande para o ser humano em processo de formação. A presença de outros colegas, de outras crianças, permite que o sujeito se questione, perceba outras relações, conheça os próprios erros e adquira hábitos que são intrínsecos da socialização humana. O ser humano é um ser sociável, né? Não consegue estar distante dos seus semelhantes. A ausência desse contato afeta o aprendizado, afeta a aquisição de símbolos comuns, afeta a linguagem, afeta o crescimento saudável e, mais importante, afeta o reconhecimento enquanto indivíduo que pertence a um lugar. Não é possível ser gente sem outras gentes. Quer dizer, já discutimos que temos ainda uma escola que é pobre, né? Uma escola precarizada, cuja estética, porque é feita também para os pobres, é de feiura, com paredes sujas, janelas quebradas e tal. Como se a pobreza não necessitasse também das coisas bonitas. Né? Não é porque essa escola está com problemas que a gente precisa remover as crianças dela. Justamente porque ela está com problemas é que o ensino domiciliar não pode ser uma pauta prioritária. Nós ainda temos, depois da pandemia, 7 milhões de crianças fora da escola. Temos 46% das escolas públicas deste país sem saneamento básico. Sabemos que mais de 80% dos casos de abuso sexual acontecem em casa. Temos um ensino básico profundamente precário e que, mesmo com todo o nosso desenvolvimento e conhecimento científico, ainda ensina as pessoas a acreditarem no mundo mágico. Né? Um ensino que permite crianças com lombrigas e vermes em uma sociedade de notável desenvolvimento científico. Como que isso é possível? Como? A escola é uma instituição com problemas. Mas é esses problemas que nós precisamos nos debruçar com muita prioridade para pensar em ter uma escola que melhore a vida da nossa gente. Quer dizer, a escola é ainda o refúgio de muitas pessoas com uma vida de pobreza. É na escola que muitas crianças conseguem fazer a única refeição do seu dia. É na escola que professores e professoras percebem se uma criança está sendo maltratada em casa. É na escola que muitas crianças, abandonadas à própria sorte, porque o capitalismo obriga seus pais e mães à sobrevivência, que lá elas conseguem um resquício de afeto, de amor, de abraço, de carinho. Né? É na escola que nós podemos ler o mundo e saber quem nós queremos ser ou quem nós não queremos ser. Você lembra daquela professora que você não gostava e que hoje decidiu ser completamente diferente? Pois é. Se lembra daquela professora que moldou seu caráter? Também. Né? Esse ensino em casa, forjado por uma classe rica de muitos pais e mães que não têm conhecimento científico em educação, que não possuem autoridade para ensinar uma criança a ser capaz de respeitar outros seres humanos, nós já vimos. Né? Ele está presente no fracasso de alguns países na educação das crianças, no fracasso do pluralismo religioso, como eu mencionei. Ele facilita a violência domiciliar, priva da convivência social com os nossos pares, aumenta o distanciamento do Estado para com a sociedade na luta pelos direitos educacionais, contribui para o enfraquecimento da democracia por negar o outro, prejudica ao mesmo tempo o contato com a vida pública, aprofunda, enfim, as desigualdades educacionais. Né? Nega o direito ao conhecimento e privilegia essa lógica elitista dos iluminados. É este o poder que os opressores querem ao defender pautas como essa, afirmando que é uma pauta prioritária, quando 78% da sociedade brasileira discorda. Né? Estarão com ainda mais poder os iluminados, os detentores da cultura dominante, ensinados agora mais do que nunca na incapacidade de enxergar o outro para além dos seus privilégios. Serão sujeitos mais incapazes de estar com os outros, sedentos por suas próprias respostas, necessitados ainda mais de destruir o outro, porque o outro não possa ser. Nossa prioridade deve ser para uma escola pública cada vez mais fundamentada no direito democrático e na pluralidade de ser gente.
na capacidade de ler o nosso mundo e ler o mundo do outro. Nossa prioridade é ter escolas com mais orçamento, ter escolas pintadas, ter escolas bonitas, com classes, com mesas, com refeitórios decentes, com comida, com banheiro e com água tratada, e com muito amor ao mundo. Não a este mundo, mas ao mundo que precisa ainda ser construído. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aí embaixo, compartilhe e me fala nos comentários o que você pensa sobre o ensino domiciliar. Vamos dialogar. Uma lua, um queijo e um beijo.